Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, que podemos aprofundar ainda um pouco mais nos nossos conhecimentos e, ao final, efetuar a prática da meditação Shinsokan. Para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 77, Oração pela Prosperidade, Saúde e Felicidade. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e caso você o tenha em casa ou aqui algum dos presentes, pode acompanhar a leitura da oração se quiser ou também pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos para que possamos, por meio dessas palavras, elevar ainda mais a nossa vibração, o nosso pensamento para junto de Deus. Vamos lá então? Oração pela prosperidade, saúde, felicidade. Sou filho de Deus. Minha mente se dirige unicamente para Deus, transcendendo todos os tumultos do mundo fenomênico. Dentro da quietude, transcendo os fenômenos e chego diretamente a Deus. E assim, dele recebo a vida, o amor, a força, a coragem e a inspiração da sabedoria. Recebo de Deus as ideias mais apropriadas para cada situação, conforme a necessidade. Uma nova e ótima ideia aparece como um relâmpago na minha mente e executo-a imediatamente, sem deixá-la escapar. A ideia, quando não é posta em prática, desaparece como fumaça. Ela vem do mundo da imagem verdadeira para ser semeada no mundo fenomênico constituído de tempo e espaço. Fazê-la germinar, crescer e florescer no mundo de tempo e espaço é a função do homem. Não obstante, o homem receba a ideia do mundo da imagem verdadeira, se deixar de cultivá-la e não permitir a sua germinação e o seu crescimento, essa ideia semente retornará ao mundo da imagem verdadeira. Dirijo agora o meu pensamento unicamente para Deus. Sintonizo minhas ondas mentais com as ideias do mundo da imagem verdadeira e concretizo a cena do paraíso no mundo onde resido, como se captasse um programa num bom aparelho de televisão. Por essa razão, o sagrado plano de Deus concretiza-se progressivamente no mundo onde resido, e o paraíso terrestre concretiza-se infalivelmente em todos os lugares aonde me dirijo. Sou agora o mensageiro do céu, que veio à face da terra com a missão de construir o paraíso na terra. Construo o paraíso terrestre através de palavras de amor, elogios e semblante alegre. Agradeço a tudo, elogio tudo e abençoo tudo. Quem for elogiado por mim, infalivelmente manifestará as boas qualidades da sua imagem verdadeira, dignas do elogio recebido. Aquele que for abençoado por mim terá, pelo poder da bênção, saúde e prosperidade. Sua tristeza desaparecerá e alegria virá para ele. Sou, por isso, o mensageiro da saúde, da prosperidade e da alegria. Minha autoridade vem de Deus. Por saber que minha autoridade e capacidade vem de Deus, jamais me torno arrogante. Minha capacidade manifesta-se plenamente quando me torno humilde e sigo docilmente a orientação de Deus. Sei, através da experiência, que a autoridade do ser humano vem da sua obediência a Deus. Assim, sempre esvazio o meu ego para receber a orientação de Deus. Coloco imediatamente em prática a orientação recebida e vou construindo passo a passo o paraíso terrestre neste mundo. Deus abençoa cada um dos meus passos. Por essa razão, todos os meus atos produzem efeito positivo, sem nunca falhar. Agradeço a Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos mostra o quanto que nós podemos ser instrumento de Deus, abençoando a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, agradecer novamente a todo mundo que está nos acompanhando. Eu quero dar um agradecimento muito especial. Nós tivemos a oportunidade no dia agora 14 de abril de estarmos na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, na 68ª festividade do Santuário Roso do Brasil. E foi um momento muito maravilhoso, muito especial,
pude reencontrar muitas pessoas e me deram a grande bênção de poder fazer a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, em gratidão a todos os antepassados. E foi um momento muito especial, e dentro desse carinho que eu recebi, eu queria poder agradecer a cada uma das pessoas, agradecer aquelas que tiveram a paciência de me esperar para de repente tirar uma foto, conversar, aquelas que eu não pude atender, me desculpa, porque é tanta atividade, era tanta coisa e nós tínhamos os horários, então infelizmente eu não pude atender a todo mundo, parar com todo mundo, dar uma palavra retribuindo tanto o carinho recebido, mas de qualquer forma fica aqui o meu abraço virtual, o meu beijo no coração de cada um de vocês que tiveram tanto carinho, tanta paciência, tanto amor comigo e com todos aqueles que organizaram esse grandioso evento. Então eu quero agradecer a toda a diretoria da Seichonoye, a todos os membros do Conselho Central, Conselho Organizacional Central da Sede Central, que deram essa oportunidade para que eu pudesse exprimir o meu amor aos antepassados e a todos presentes, podendo participar da festividade do Santuário Honroso. Então, meu muito obrigado. Quero fazer também um agradecimento especial a todos que estavam presentes da Academia de Ibiúna, que eram fora do Brasil, ao pessoal do Peru, da Argentina, do Chile, da Bolívia, da Colômbia, de todos os países, meu muito obrigado. E como vocês pediram, eu recebi pedidos assim veementes, eu vou chamar aqui o Gustavo, porque as pessoas pediram, ó, mostra o Gustavo, porque o Gustavo fica sempre na parte de trás. Então, o Gustavo que já está aí há vários anos com a gente, fazendo esse trabalho, podendo dedicar grandemente aqui para que a reunião aconteça. Então, eu queria passar aqui o microfone um minutinho para o Gustavo dar umas breves palavras, mas assim, sempre agradecemos muito porque esse anjo aqui está com a gente, por detrás do palco, né, trabalhando, ajudando, fazendo com que a reunião aconteça e podendo fazer com que o YouTube seja sempre alimentado com as palestras. Então, meu muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, pelos abraços e mensagens. Então, muitas bênçãos para todos nós, hoje e sempre. E esse ensinamento é maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado. Eu sempre brinco aqui em Brasília que eu falo, o Gustavo, eu posso até faltar, mas o Gustavo não pode. Se o Gustavo não vier, o negócio aqui pega. Então, meu muito obrigado, viu, Gustavo? Muito obrigado, foi aclamado, todo mundo pediu, eu quero ver o Gustavo, como é que é o Gustavo? O pessoal fica imaginando, né? Falando assim, será que é um senhor de barbas brancas compridas, uma veste, né? É o Gustavo. Mas obrigado, viu, meu amigo? Muito obrigado. Então, hoje vou ter essa graça de mais uma segunda-feira trabalhar com vocês. Hoje um tema muito especial, que não podia ser diferente, já vindo de tantas oportunidades, tantos momentos maravilhosos que nós temos trabalhado aqui na segunda-feira. Hoje nós vamos, deixa eu já até puxar o quadro. Então, hoje nós vamos trabalhar gratidão constante. É um tema que é um dos carros-chefes dentro do ensinamento da Seichonoye, porque a Seichonoye é um movimento que sempre está falando da gratidão. A gente pega firme na gratidão, gratidão a tudo, e a gente manifestando gratidão aos antepassados por meio de festividade, a gente manifestando gratidão por meio das nossas orações diárias, a gratidão a nós, gratidão a tudo. E eu queria trabalhar um pouquinho esse espírito da gratidão, explicar um pouquinho como funciona o espírito da gratidão e quem sabe a gente não consegue até fazer uma pequena prática sobre gratidão para a gente poder manifestar. Para que a gente comece, deixo antes que eu me esqueça, o livro que nós vamos usar é o livro Preceito de Luz. E hoje eu trouxe um exemplar diferenciado. Esse livro você tem a forma brochura e a forma espiral. Então, a espiral, ela tem uma grande vantagem que você pode deixar o livro aberto assim, você pode até colocar no oratório, no local onde você faz suas orações, e ele fica facilmente manuseável para que você possa todos os dias ler. O livro Preceito de Luz, ele é composto de 365 preceitos diários. Então, todos os dias tem uma mensagem. Então, é um livro profundo, maravilhoso, em que você tem tanto a versão na qual você pode ler, como essa versão que você pode manusear, como se para a oração você estivesse guiando, conduzindo. Então, esse aqui é muito especial, que ele fica de fácil, às vezes, tem pessoas que colocam até ele aberto todos os dias em casa, para que quando passa pelo livro tenha a chance de dar uma lida na mensagem e ver. Então, eu trouxe esse especial exatamente até para divulgar, porque é tão maravilhoso e é tão especial que não há como a gente não querer ter uma obra dessa próximo de nós.
é constante, eu repito muito, sempre falo que os livros são nossos amigos, eles nos trazem mensagens. Quando nós falamos que nós precisamos ter um bom amigo, o que é um bom amigo? É uma pessoa que às vezes nos dá um norte quando nós precisamos, nos dá um conselho, uma direção, e os livros fazem isso, eles nos dão conteúdo, eles nos dão possibilidade de nós, por meio do compartilhamento das informações, melhorar, crescer, abrir a mente, expandir a consciência, isso é maravilhoso. Então, não perca a chance de você ter esse grandioso amigo ao seu lado para te orientar. E a mensagem que nós vamos ler hoje é a mensagem do dia 13 de abril. Então, bem recente, né? Dia 13 de abril. Então, nós vamos poder dar uma olhadinha no que fala. Mas antes de nós começarmos a falar sobre a gratidão constante, deixa eu fazer uma introdução. Abrindo aquele parênteses que eu sempre falo, não é a intenção dessa palestra esgotar o assunto, por óbvio, eu não vou conseguir falar de tudo. Nós vamos abarcar somente uma linha para que a gente possa compreender a gratidão. A gratidão, como ela é um espectro ou como ela é uma manifestação divina, olha que profundo. Como a gratidão é uma manifestação divina, nós podemos abordar das mais variadas formas. Então eu vou pegar uma dessas possibilidades de entendimento da gratidão para trazer, mas não é a pretensão nós esgotarmos o assunto, até porque o assunto gratidão, ele é tão profundo que eu posso pegar da questão da origem. Se eu trabalhar a questão da espiritualidade na origem, nós chegamos à conclusão que o resultado do entendimento da origem é a gratidão. Então é profundo. Então eu vou tentar abarcar aqui um dos aspectos. E para que nós consigamos entender o que é uma gratidão constante, é preciso que a gente desenvolva mais ou menos como é que é a forma com que a gente tem visto o mundo atualmente. Olha que interessante. Existem 3 áreas que exercem grande influência no pensamento humano. 3 grandes áreas que nós poderíamos dividi-las no seguinte: a filosofia, a religião e a ciência. Olha que interessante. Lembrando que isso aqui é somente uma maneira genérica de analisar. Eu não vou trabalhar isso aqui como um conceito histórico fechado, certo, com carimbo de que não tem como mudar. Não, é somente para nós entendermos em que pé que nós estamos hoje, a fim de que essa compreensão entenda o quão que eu vou trabalhar ou como nós vamos entrar no assunto gratidão como um modo de viver, como uma postura de enxergar o mundo. Vamos lá. Antigamente, o pensamento, quando ele começou a se tornar um pensamento racional, um pensamento em que você desenvolvia uma conclusão a partir de todo um desenvolvimento lógico daquilo que você estava construindo, pensando ou querendo entender, a filosofia era o carro-chefe do entendimento lógico. E nós observamos uma explosão da filosofia na época grega. A época grega das formações das polis, em que o povo grego desenvolveu gigantes da filosofia, que até hoje influenciam o mundo, foi uma época em que a filosofia era tida como aquilo que era o melhor. Então, a filosofia, ela tinha um pensamento que era digamos assim, a base, ou o crescimento, ou o que eles falavam muito, o desenvolvimento. O povo ele era desenvolvido se o povo ele tinha a filosofia como princípio. E eu falo assim, berço grego, quando eu estou falando do mundo ocidental. Se a gente for pegar o mundo oriental, você já tem filósofos antigos também. Então, o pensamento filosófico continua, não é que acabou. Mas teve uma época que a filosofia era aquilo que mais se destacava. Depois da filosofia, não que as outras não estivessem presentes em algum espectro. A religião sempre esteve presente na cultura humana e talvez a religião seja a primeira e a mais forte de todas as influências da cultura. Mas teve uma época em que, apesar das pessoas terem um pensamento religioso, o pensamento filosófico era tido como racional e o religioso era tido como algo místico ou algo que transcendia a lógica. Simplesmente a gente acreditava. Mas chegou uma época em que a filosofia ela foi suprimida ou diminuída e a religião ganhou um destaque maior. Que aí nós vemos, normalmente, percebemos isso de maneira muito forte na Idade Média.
em que o raciocínio, ele deixa de ser um raciocínio lógico e ele passa a ser um raciocínio de crença. Por que isso acontece? Porque acabou, está escrito aqui e nós temos que seguir. Então nós tivemos a religião se sobressaindo sobre a maneira de enxergar o mundo. Então as pessoas antes tinham uma visão lógico-racional, partindo de uma premissa, depois elas partem por uma situação que está posto, a religião foi posta, a criação foi dada e você tem que simplesmente aceitar e seguir. E depois a gente entra numa parte, eu estou falando do mundo ocidental moderno, né, gente? A gente entra numa parte em que a lógica volta a ser melhor valorizada, em detrimento do pensamento religioso desprovido de uma racionalidade verificável, e você tem um crescimento de um novo pensamento que é aquilo que realmente produz, ou aquilo que realmente existe, ele precisa ser comprovado. Então nós começamos a ter os estudos aprofundados, e o que uma corrente que normalmente a gente estuda, que a gente aprende, que é o movimento iluminista, em que você começa a botar novamente a lógica dentro da razão, ou a razão e a lógica como o norte do homem. Só que tem um detalhe. Antigamente, a filosofia, ela trabalhava, mas ela não era tão experimental. E você começa a trazer a experimentalidade para o raciocínio humano. O que isso faz? Faz com que as ciências naturais avancem de forma extraordinária. E começa-se a mapear o mundo a partir das ciências materiais de tal forma que hoje em dia o que nós seguimos e aquilo que é tido como o absoluto é o pensamento científico. Hoje em dia é tão forte que até a mentira ela vem com o respaldo da ciência. A pessoa inventa uma mentira e a primeira coisa que ela quer te convencer, ela fala, isso foi provado pela ciência. É tão forte que, olha só, como é que antigamente era? Isso a lógica comprova. Era o pensamento filosófico. Depois veio, está escrito em tal livro. É religioso. E hoje em dia, a ciência já provou. O cara não sabe nem o que é ciência. Mas ele traz o argumento científico, por quê? Porque o argumento científico, ele se torna irrefutável. Irrefutável. Falou que é ciência, ninguém discute. Tanto é verdade que como é que se vende pasta de dente em propaganda, gente? Aparece um cara com jaleco. Você olha, é médico. Ou dentista. Pô, se o cara falou que aquela pasta de dente é boa, porque deve ser. Você botou um jaleco branco, você ganha uma autoridade quase sacerdotal. De tão grande que é. Você entra numa sala, tem 2 médicos. O maior cirurgião cardíaco do mundo está com uma blusa listrada, uma calça jeans. E o estagiário dele está de jaleco. Quem é que você vai dar moral? O que está com jaleco. Você vai olhar o outro, não, isso daí deve ser o funcionário dele. Porque o jaleco lhe dá a ideia de ciência, e a ciência lhe dá a ideia de certeza. Tanto que é tão engraçado quando a gente estuda e aprofunda um pouco o pensamento científico, e a gente sabe que a ciência ela não bate o martelo, ela tenta explicar e ela vai se transformando. Então, verdades que duram 300, 400, 500 anos podem ser reformadas quando novas explicações são melhores ou atendem mais fatos. E as pessoas pegam situações específicas e jogam como se fosse fato científico. E as pessoas acreditam. Se vocês repararem, nós temos inúmeros casos disso. Um exemplo que sempre está na mídia aparecendo é o pobre do ovo. Ano ímpar o ovo faz mal, ano par o ovo faz bem. Porque não se sabe afinal o que acontece, vem estudos de um lado e estudos do outro. Só que quando o estudo sai, como é que ele sai? Ele não sai assim, ó. Continuamos na busca para descobrir quais são os verdadeiros efeitos do alimento ovo. Sai assim, cientistas comprovam que o ovo faz mal. Aí você para de comer ovo. Aí no ano seguinte, descobriu que o ovo faz bem. Aí você volta o ovo. Aí tomate faz bem, come tomate. Tomate faz mal, corta o tomate. Aí você fala assim, mas afinal, o que está acontecendo? É uma disputa de par ou ímpar? Vamos lá, junta a galera, se você ganhar, você está certo. É por quê? Porque o fato científico ele não tem a certeza que nós achamos que tem. Eu tive uma experiência muito interessante com isso quando a minha filha nasceu. Quando a minha filha nasceu, até nós nos encontrarmos, porque pai de primeira viagem é uma vítima em potencial. É uma vítima em potencial.
Porque você sai perdido, desesperado, você não sabe o que faz. Se você entrar numa loja e o vendedor falar assim, isso aqui é necessário, você compra, você não sabe nem para que serve. Aí você leva para casa milhões de coisas que quando você descobrir que o menino não precisa nada disso, o primeiro filho recebe várias coisas, o segundo não tem conversa, já aprendi, já sei como é que funciona, não tem nada disso. Então o que acontece? Os pais de primeira vítima vão chegando nos pediatras e não entendem. E a minha filha passou por 5 pediatras, até eu descobrir uma coisa. A única coisa que os pediatras concordam é que eles cuidam de crianças, ponto. O restante não tem consenso em nada. Para resolver isso, você vira teu filho de cabeça para baixo e sacode. Aí o segundo, não, pode acordar, dar uns 2 tapinhas, tá tudo resolvido. O terceiro, não faz isso, você vai traumatizar seu filho pelo resto da vida. Aí você fica, o que eu faço? Meu Deus, o que eu não faço? Meu Deus, eu estou largando meu filho, eu estou sendo um mau pai. E você começa a ficar desesperado, aí você lembra de uns tempos atrás. Qual eram os pediatras dos nossos avós? Se chamava Havaiana. Era assim, e oração. Era assim que resolvia. Era assim que resolvia. Minha mãe, por exemplo, ela teve uma pneumonia dupla, que o médico falou, vai morrer, não tem o que fazer. O que minha avó fez? Ela voltou para a religião e falou assim, pediu para a santa, agora eu só não me lembro qual, mas ela falou assim, se for curada, ela vai usar azul durante 10 anos. Foi curada e usou azul durante 10 anos. Até os 10 anos minha mãe só usava azul. E o interessante é que o nome da minha mãe é Rosinha. Aí eu falo, minha avó teve a jogada, velho. Então prometeu e foi só de azul. Então o que acontece? A gente começa a dar certezas para as coisas porque o homem ele tem um problema com aquilo que é incerto. Nós precisamos de segurança. E a segurança nos exige que a gente tenha algo que diga que é infalível. Só que não existe algo que é infalível. Então quando nós descobrimos que a ciência é tida como a mais exata, ou uma das mais exatas, né? Porque talvez a mais exata seja a matemática. Quando a gente descobre que até a ciência exata ela não é tão exata, a gente... Nossa, tanto que quem vai fazer medicina está na área de exatas. Então o pessoal tem aquela ideia de que o pessoal da medicina é exato. E não é. Por que não pode ser exato? Porque trabalha com o humano. O humano é exato? Não tem. Não tem. Aí o médico passa aquela receitinha para um monte de pessoa. Vai ter uma que vai dar tudo errado. Por quê? Porque é diferente. O humano é diferente. Por que eu estou trabalhando isso aqui? Porque, como hoje em dia é científico, as pessoas geraram certos preconceitos com aquilo que é dito como religioso ou com aquilo que é dito que é filosófico. Ou aqueles que são filósofos têm preconceitos com aqueles que são científicos e começa essa briga de todo mundo querer falando que está certo ou que está errado. Ultimamente, a ciência tem buscado, a religião tem buscado muito respaldo na ciência. Só que tem coisas que não batem. O que é que a religião fala? Não, a ciência nesse caso não tem razão. E a ciência, quando ela vê que aquilo que a religião está falando não tem comprovação, o que ela fala? Não é verdade. Então fica todo mundo tentando disputar, ou todo mundo tentando se encontrar. Quando na verdade, gente, é tudo facetas do mesmo objeto. Do mesmo objeto. O homem, ele é trabalhado em 3 espectros. A nossa existência fenomênica, ela tem 3, digamos assim, 3 facetas que poderíamos colocar. A filosofia, a religião e a ciência. O homem, ele vive nos 3 ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que os 3 são importantes. A Seitonê, ela não refuta a ciência. Pelo contrário, ela aprende com a ciência. Só que nós trabalhamos a ciência que ela digamos assim, responsavelmente feita. Não a ciência do achismo, que hoje em dia tem muito. Então, eu brinco demais isso. Na astronomia, eles fazem demais. Eles saem assim, cientistas descobrem a origem disso. Você vai ler a matéria, não descobriram nada. Eles acham que tem chance de talvez estarem perto de algo que seja parecido com aquilo. Mas a reportagem precisa fazer com que você clique. Então eles falam assim, foi descoberto. Aí o cara fala assim, foi descoberto o maior buraco negro. Como é que você pode afirmar isso? Tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de estrelas que tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de buraco negro, o cara fala que achou o maior. Então, por quê? Se eles falarem a verdade, não tem graça. Imagine a matéria. Talvez tenham descoberto que seja matéria escura. Você vai ler? Não. Se talvez, se nem você sabe, sou eu que vou saber. Mas ele precisa que você leia. Vai passar um asteroide perto da Terra. O asteroide vai passar a 40 milhões de quilômetros.
Se ele falar, o asteroide vai passar 40 milhões, daí, velho. Agora, se ele falar assim, asteroide vai passar no quintal da Terra, vai bater. Aí você vai lá e clica. Então, o que acontece? Hoje em dia, você torna tudo midiático. E essa maneira de brincar com fatos científicos não é correta. Fatos científicos, eles são comprovados, você tem toda uma metodologia, você tem toda uma experiência necessária para que aquele fato ele represente realmente uma reação natural. Aí vem um detalhe, olha que interessante. Por que as reações naturais elas são exatas? Aí a ciência explica, porque acontece assim. Aí você pergunta, o que está por detrás do assim? O que está por detrás? O que move? Por exemplo, recentemente faleceu o físico que descobriu o que foi batizado de partícula de Deus, o bóson de Higgs. Então faleceu o físico Higgs e ele descobriu exatamente a partícula que era capaz de pegar da energia e segurar para converter em matéria. Então era uma maneira que a matéria, uma maneira como a energia se moveu de tal forma que ela conseguiu ser condensada em matéria, por isso foi chamada de partícula de Deus, porque conseguiu fazer com que a matéria se projetasse. Olha que interessante, a ciência conseguiu enxergar, ou ela deduziu, por um pensamento fantástico, científico, ela deduziu essa partícula. Aí vem a pergunta, tá, e da onde que veio essa partícula? Aí isso daí a ciência não tem como explicar, isso vai para a seara da onde? Da filosofia. E a filosofia, quando ela te leva para o transcendente, para algo que dá fonte, ela cai na seara da religião. Então, ambos, ou os três, andam sobre o mesmo fato. Sobre o mesmo fato. Se você for explicar o amor, como é que se explica o amor cientificamente? Reações químicas que você sofre no seu cérebro, que causam todo um disparado, ou fazem com que todas as suas glândulas lancem hormônios no seu corpo que fazem com que você tenha uma reação que pode ser até de um desconforto, medo, taquicardia, adrenalina no sangue. Então explica como se fosse uma reação química. Agora, quem sente amor não fala, não é uma reação química, cara. Isso é algo que transcende. O que poderia isso explicar? A filosofia. Uma sensação que lhe causa uma transformação físico-química que vem da onde? E aí quando a gente começa a pensar no sublimar ou nos sentimentos de amor que não são causados por reações ou aquele sentimento de amor que passa a ser um próprio propósito de vida, você entra numa seara religiosa. Aí você fala, gente, é tudo interligado. Por isso que é importante quando nós entendemos que o modo de viver com que você leva a sua vida aqui e agora, ela diz respeito muito à forma como você enxerga aquilo que vai predominar no seu pensamento. A pessoa que é normalmente científica, ela se torna cética. Por que ela se torna cética? Porque só a ciência comprova. Aí ela fica muito boa em uma área, mas o que acontece? Ela se torna precária em outras áreas. Quais áreas? Você lidar com o mundo fenomênico que não é absolutamente certo ou errado. Por que algumas pessoas têm dificuldade com a vida? Porque a vida não é preto e branco. A vida é um pote de tinta que capota, gente. Voa a cor para todo lado e vira uma bagunça. E a gente tem que tentar entender aquilo ali. Então, a pessoa que tem um pensamento que é muito científico, ela tem dificuldades muitas vezes, porque na hora do relacionamento você entende que não tem muito certo e errado. Você tem possibilidades, aprendizados. Uma pessoa que às vezes é muito presa somente à religião, ela pode se tornar fundamentalista. Ela pode se tornar uma pessoa alheia até à própria verdade. Ela não enxerga o que está na cara dela. Então você vê inclusive movimentos religiosos em que as pessoas ficaram tão radicais que elas são capazes de tirar a própria vida num pensamento filosófico absolutamente incongruente. Não tem uma razão para aquilo. Por quê? Porque fica algo destoando. E uma pessoa que fica só na filosofia, normalmente a galera fala que fica só viajando. É aquele cara que está fora da realidade, estou só filosofando. Mas na verdade não. Filosofar é você parar para pensar do porquê das coisas. E quando você para pensar do porquê das coisas, você vai atrás da causa. E a causa te faz a você acabar buscando um pensamento que seja pautado em alguma perspectiva da vida. Então, quando você começa a enxergar isso, você entende.
Ah, que interessante. É por isso que a Seichonoye abarca os três? Sim. Por que nós falamos de ciência, nós falamos de religião e nós falamos de filosofia? Porque para que você possa levar uma vida, você precisa ser completo nos três. Você precisa ser completo nos três. Então nós trabalhamos exatamente desde estudos psicológicos, de estudos, por exemplo, que a Seichonoye abarca na sua literatura, como exemplo, neurônios espelhos, que estão na neurociência atual exatamente trabalhando o porquê que nós temos um desejo de imitação e como ele pode ser utilizado, que na neurociência o pessoal está vendendo aí a milhares de reais cursos para as pessoas ficarem, para aprender o que aqui nós aprendemos, simplesmente com a compreensão de que o ambiente ele pode te influenciar. Por que o ambiente te influencia? Por três aspectos. Primeiro que, filosoficamente, nós temos o hábito de nós nos aproximarmos ou somos atraídos por aquilo que nós reconhecemos. Religiosamente, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. E cientificamente, o seu cérebro passa a espelhar aquilo dentro e aquilo passa a construir sinapses que permitem que você aceite aquela ideia sem que ela seja barrada. Olha que interessante. O mesmo fato sendo visto por três perspectivas. Então nós não seguramos apenas em um, nós abrimos isso. Óbvio, nós sabemos que nem tudo que está em um consegue ser explicado plenamente pelo outro. E a ciência, nesse caso, ela acaba saindo bem prejudicada, porque a ciência ela só vê o que está na matéria. E a filosofia e a religião explica aquilo que não está na matéria. Mas tem os pontos convergentes, os pontos que se tocam, que são fundamentais. Por isso que o pensamento da Seichonoye é um pensamento lógico, racional, filosófico, religioso. Por que é isso? Porque nós trabalhamos a racionalidade. Olha que interessante. Na Seichonoye nós aprendemos, para quem está vindo pela primeira vez, ou para quem está assistindo aqui a palestra pela primeira vez, o que nós aprendemos na Seichonoye? Que tudo aquilo que se projeta na nossa vida é reflexo de algo que nós guardamos dentro de nós, seja no consciente, seja no subconsciente. Ou seja, a manifestação, ela é resultado de uma causa anterior. Então, nós aprendemos isso na Seichonoye. Então, se você tem pensamentos ruins, esses pensamentos ruins, eles atraem situações ruins. Então, semelhante atrai semelhante. Então, esse é um fato que a gente pode trabalhar filosoficamente. Religiosamente, a gente pode abordar isso de acordo com o pensamento religioso que você quiser e tudo mais. O científico, aí, talvez para isso não tenha uma resposta. Fica difícil. O que acontece é que muitas vezes, quando você não tem a resposta científica, as pessoas tendem a falar, é que não existe. É que não existe. Então, vários fatos que são explicados religiosamente, se eles não têm comprovação científica, não quer dizer que eles não existem, quer dizer que ainda não tem os meios necessários para que materialmente você possa comprová-los. E muitas vezes, mesmo que se estivesse, pela própria maneira como se produz ciência séria, fica difícil uma comprovação. Então, durante muitos anos, tentou-se comprovar a existência do espírito. Como é que se comprova a existência do espírito? É complicado, porque como é que você mede aquilo que não foi feito para ser medido? Porque o mundo fenomênico ele foi feito para ser um mundo de tempo e espaço, em que você mede. E como é que você mede aquilo que não foi medido, ou que não foi feito para ser medido? Fica mais complicado. Então, quando a gente entende isso, a gente fala, cara, que legal, então eu preciso trabalhar os três caminhos. Os três caminhos. Filosófico, nós vamos desenvolver o raciocínio lógico, racional. Religioso, nós vamos desenvolver o que, gente? A fé. Fé não é cegueira. Fé não é cegueira. Fé é a capacidade que você tem de apontar para um caminho que você reputa ser o melhor. Isso que é fé. A fé cega te faz ignorante. A fé lógica te faz convicto. Te faz uma pessoa que busca entender, busca compreender e busca manifestar algo melhor, algo maior, pelo menos em tese, né? Que você está buscando melhorar. E quando você associa isso à ciência, você se torna uma pessoa sábia. Então falava, a pessoa atrai aquilo que ela pensou. A pessoa teve pensamentos negativos. Os pensamentos negativos refletem no corpo em forma de disfunção. A pessoa fica doente. A pessoa fica doente. O que nós ensinamos na Seichonoye? Ficou doente? Olha que legal. Ficou doente? Funciona assim. Primeiro aspecto. Vamos melhorar os seus pensamentos para que no futuro você atraia coisas melhores. Religioso. Você é filho de Deus.
Não se preocupe, Deus está sempre lhe abençoando. Científico, vai tomar remédio. Simples. Simples. A ciência está aí manifestando amor e desenvolvendo coisas fantásticas. Gente, se você for parar para pensar, meus pais descobriam o sexo dos meninos, dos filhos, no parto. Eu com 3 meses já estava dando tchau para minha filha. Já vê tudo. É um negócio impressionante. Eu vi o batimento cardíaco dos meus filhos antes que eles saíssem da barriga da minha esposa. Isso é um avanço, gente, que não tem explicação, gente. Raio-X. Eu fico vendo, gente, uma das maiores invenções da humanidade, gente. Máquina de lavar roupa. Olha que coisa fantástica, gente. É um negócio assim, só quem lava roupa sabe o que é isso, gente. Você aperta o botão e o trem sai tudo limpo, cheiroso, velho. Hoje em dia até seca, só falta passar. Micro-ondas, gente, você não precisa nem acender fogão, micro-ondas esquenta a tua comida. Então, olha o inúmero de coisas. Gente, telefone celular. Como é que alguém me explica que você bota o dedo na tela e ele sabe aonde você está colocando o dedo? Você taca para cima, faz para baixo, ele vai reconhecendo. É uma tecnologia que é um negócio que antigamente, por isso que as novas gerações, elas têm dificuldade. As novas gerações manuseiam, vocês já viram? Você reconhece muitas gerações até pela forma de segurar celular. As novas gerações, elas não seguram, elas se tornam um com o celular. Os dedos parecem tentáculos e mexe, o celular gira e a pessoa está assim, ela está fazendo tudo. As gerações mais antigas seguram o celular como se fosse uma tábua e como se fosse esculpir. É como se fosse talhar na madeira, sabe? Eu vou desenhar e e as novas flutuam. Isso porque há uma diferença de reconhecimento daquilo que está ao redor. Então a ciência promoveu uma aceleração no pensamento humano impressionante, mas em contrapartida nos transformou órfãos. Na Idade Antiga, o filósofo era o centro, era a pessoa. Trocou-se a filósofo e colocou-se o religioso. Aí o religioso que é o centro. Tirou-se o religioso e falou, estamos livres da escravidão da religião. Aí o que botaram no meio? O cientista. Hoje o cientista nada mais é do que o religioso de outrora. Só que falar isso, meu Deus, é impressionante hoje em dia. Hoje em dia, se você falar alguma coisa assim, é assim, nós temos liberdade para pensar, mas se você pensar diferente a mim, morra. Então é bem legal. Então o que acontece? Hoje em dia as pessoas estão botando a ciência como centro e estão esquecendo de enxergar o ser humano como um todo. Nós temos espectros que precisam ser trabalhados. Aí quando nós pegamos estudos que são muito interessantes, que comprovam que pessoas que estão passando por situações difíceis, quando elas têm exercício de uma fé ou um pensamento filosófico, elas lidam com a situação de melhor forma, inclusive com resultados físicos. Por que isso acontece? Porque o ser humano, ele é complexo. Ele é complexo. Como é que a gente explica, como é que cientificamente a gente é capaz de explicar quando o santo não bate? A quem está me assistindo em outros países, explicar muitas vezes algumas gírias assim é difícil. O santo não bate é quando você olha para a pessoa e não gosta da pessoa. A pessoa não falou nada. Você olha para a pessoa, você... Não tem nada. A pessoa, ela está bem vestida, ela está bem trajada, não está fedendo. Sabe? A pessoa está quieta na dela, mas você olha para a pessoa e não bate. Como é que se explica isso? Como é que você explica? Aí o pessoal começa a tentar achar alguma coisa. Normalmente eles falam, é culpa do tomate ou do ovo. É culpa de alguma coisa. Mas a pessoa não consegue entender o quê? Que o ser humano não é composto só de matéria. Ele é composto por algo invisível que nos rodeia, que é capaz de encantar ou não encantar. Olha que interessante. Quem já se apaixonou sabe como é que é. Muitas vezes, você está andando de boa, você olha uma pessoa e de repente aquela pessoa mexe com você. E o primeiro lugar que ela mexe é no seu sistema respiratório e digestivo, porque seu estômago vira do avesso, você começa a respirar ofegante, e a pessoa não fez nada, a pessoa está parada. O que aconteceu para aquela pessoa mexer como mexeu com você? Algo está além da matéria, porque não é o físico. E normalmente, se você for observar, num conceito de beleza. Às vezes tem pessoas mais bonitas ao redor, mas não lhe chamam a atenção como aquela pessoa em específico. Foi o jeito que ela falou, foi o jeito que sorriu. E é interessante que, normalmente, as mulheres falam assim, eu me encantei pelo jeito que ele sorriu. E o cara está pensando, eu não tenho a menor ideia como é que eu faço. E o cara vai tentar imitar, a mulher fala, medonho.
Você já falou, o cara fala, eu vou tentar sorrir, não é que sorrir não, mano, faz isso não, pelo amor de Deus. Tá estragando o clima. Por quê? Não é o sorriso, é algo junto com aquilo que traz a ideia. Então, muitas vezes, uma ideia que suscita na mente, um pensamento, uma vibração, uma emoção que é sentida. Isso tudo, gente, está fora da seara do físico, do que eu posso medir. E por que eu falei isso tudo? Porque dentro da Seichonoye, nós temos exatamente o trabalho nos 3 espectros. Então, como é que na Seichonoye a gente fala? Receba tudo de forma que seja providencial, ou receba tudo de forma que seja um grande crescimento para a sua vida. Então, é assim que nós aprendemos. Então, é um modo de viver. Se você for pegar um desses só e segurar de forma firme, você vai perdendo as oportunidades de aprender com os outros. Então, nós não refutamos, nós pegamos e trabalhamos isso. A Seichonoye, quando começou, ela começou como uma filosofia querendo ter um viés científico para comprovar. E os efeitos que ela teve foram tão grandiosos que as pessoas começaram a trabalhar com uma religião. Olha que interessante. O professor Masaharu Taniguchi, quando fundou a Seichonoye, ele nunca falou, vou fundar uma religião. Pelo contrário, acabou virando por vários motivos. Um deles, pelo fato da ocupação americana no Japão pós-Segunda Guerra Mundial, em que todos os movimentos eram fechados, salvo aqueles que eram religiosos. Então, a religião acabou caindo no colo da Seichonoye, mas o professor Masaharu Taniguchi percebeu, gente, que interessante. Por exemplo, qual é a função da religião na vida de uma pessoa? É ligar ela ao sagrado. O que é o sagrado? Aquilo que te impulsiona a ser melhor. Quando as pessoas hoje em dia pensam em sagrado, elas pensam assim, aquele que vai me salvar mesmo eu não prestando. Não é esse o pensamento do sagrado. As pessoas pensam, não, eu vou acreditar no sagrado porque quando eu morrer, apesar de eu ter feito tudo que eu fiz, alguém vai me colocar num lugar bom. Esse não é o pensamento sagrado. O pensamento sagrado da religião é outro. Tanto que religião, a palavra religião vem do grego, religare. Religare quer dizer o quê? Ligar novamente. Ligar novamente é o quê? Aquilo que te faz melhor. Então, religião é algo que te faz crescer. Então, quando a gente tem esse pensamento correto do que é religião, a gente fala, então a religião obrigatoriamente, pelo menos em tese, ela tem que me dar ferramentas para eu ser uma pessoa melhor. E para ser uma pessoa melhor, como eu faço para ser uma pessoa melhor? Nós vamos usar da lógica e da nossa realidade para manifestar isso de forma muito mais construtiva. Então você tem um modo de viver eficiente, que vai ser um modo saudável fisicamente, um modo saudável mentalmente, um modo saudável espiritualmente. Esse é o modo de viver da Seichonoye. É esse modo que nos faz transformar. E por que a gente usa o exercício da gratidão? Ora, se nós estudamos filosoficamente que nós colhemos aquilo que nós plantamos, como que nós fazemos para mudar a colheita? Mudando a semente que nós plantamos. E mais, se a gente for só pensar nisso, pode ter uma ideia meio utilitarista. Mas, espera lá, se nós compreendermos religiosamente que a vida de Deus está no nosso interior, nossa, se a vida de Deus está no meu interior, qual é o único sentimento que eu posso sentir pelo fato de eu descobrir que eu sou abençoado? A gratidão. Então você começa a compreender que não é um trabalho simplesmente de repetição, é uma maneira diferente de sentir a vida. Conversava com uma amiga e ela falava assim, nossa, eu tenho um certo preconceito com a palavra muito obrigado, porque a palavra muito obrigado parece que eu estou obrigado a alguma coisa. Eu estava explicando, é óbvio que o desenvolvimento da palavra obrigado, como a gente conhece no português atual, ela vem em razão de outras expressões, como você veio de vós me ser. Então, a construção da palavra obrigado, existem algumas pessoas que assim falam, que a palavra obrigado, ela veio da situação de que o fato de você receber uma gentileza é como se você sentisse tão agradecido que você se obriga a ser também tão bom quanto aquela pessoa foi. Aí é um sentimento muito melhor. Não é eu sou obrigado porque estou te devendo uma. Não, eu sou obrigado porque o bem que você me fez melhor e eu retribuo esse bem também. Então, é uma relação de você continuar a manifestar o bem ou continuar a fazer com que aquela graça circule.
Esse é um pensamento filosófico. Aí você escuta isso, como é que muda a hora de você falar obrigado? Porque você pensa, nossa, obrigado é uma chance que eu tenho de retribuir e não que eu estou me obrigando. Então você muda a maneira de falar obrigado. Mudou a maneira de falar obrigado, você começa a trabalhar dentro do seu corpo. Olha que interessante. Estava numa vara civil, veio uma advogada despachar comigo. E ela chegou muito brava, porque ela estava passando por uma situação, ela sofreu um acidente dentro do avião, e ela estava com muitas dores nas costas, e ela processou a companhia aérea, e ela queria um pedido liminar, e ela queria muito, muito que aquilo fosse apreciado. Quando eu a recebi no gabinete, eu falei, pois não, doutora, ela, porque eu quero essa liminar, eu estou muito brava, ela estava muito nervosa. Eu falei, senta, doutora, ela, não vou sentar. Nesse ponto, eu vendo aquela situação, eu sabia que não ia adiantar eu brigar com ela, porque ela estava extremamente nervosa. Eu fui tentar conversar com ela. Eu falei, doutora, estou percebendo que a senhora está bem nervosa, mas eu quero entender o que está acontecendo. Aí ela me contou todo o caso do acidente no avião e tudo mais. E ela falou que estava com uma dor muito intensa nas costas, muito intensa nas costas. E que ela não conseguia, quando ela sentava, doía muito tudo. Eu virei para ela e falei assim, você quer resolver o seu problema das costas, independentemente do processo? Ela, claro que eu quero. Eu falei, então você vai repetir 1000 vezes por dia as palavras muito obrigado. A resposta dela, o que isso tem a ver? O que tem a ver isso? Por quê? Qual é o pensamento que ela estava? Científico, o que tem a ver? Está doendo minhas costas. O que tem a ver eu falar muito obrigado? Por quê? O que é que vai resolver minhas costas? É um tratamento, é uma injeção, é uma cirurgia, é alguma fisioterapia. Esse é o pensamento normal. Quando ela me respondeu, o que tem isso a ver? Eu falei, doutora, presta bem atenção. Olha que legal. No momento em que você está estressado, que você está se sentindo atacado, acuado, qual é a representação? Como é que o seu corpo reage? Ele se contrai. Tanto que quando as pessoas vão brigar, o que elas fazem? Fecha o punho e puxa os braços. Porque você vai contrair os seus músculos todos do corpo, porque você está vivendo uma situação de estresse. E a reação do seu corpo ou é fugir ou é atacar. Essa é uma reação natural que os seres têm na natureza. Então, quando você está se sentindo acuada, agredida, você se contrai. Como você está se contraindo, todos os músculos das suas costas estão apertando a sua coluna, que está machucada. Como estão apertando a sua coluna, o resultado disso é você sentir dor. Agora, no momento que você começa a falar muito obrigado, qual é o sentimento que vai ser gerado logo após as palavras muito obrigado? De relaxamento. Nós, quando estamos relaxados, naturalmente nós temos boas sensações. E uma das sensações é gratidão. Então, quando você está comendo o prato que você mais gosta, o que você faz? O que é isso? Gratidão. Você está, nossa, que delícia, você está apreciando. Então, quando você começa a falar a palavra muito obrigado, você está mostrando para o seu corpo, estou relaxado, não estou sendo atacado. O que acontece com os músculos? Eles relaxam. Na hora que o músculo relaxa, as suas costas, elas voltam a uma posição originária, ou pelo menos a posição que você está acostumado a ter, vai parar de apertar a sua coluna e vai parar de doer. Aí ela olhou assim, aí ela, poxa, interessante, eu gostei. Eu falei, pode fazer, doutora. Aí ela saiu do gabinete. Quem entrou brigando comigo, saiu do gabinete. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu encontrei essa advogada uma semana depois. Quando eu encontrei, eu falei, e aí, doutor? Ela, doutor, passou toda a dor. Passou toda a dor. Olha que interessante. Na filosofia, por que passou a dor? Porque o pensamento, ele reflete no corpo. Na religião, por que passou a dor? É um milagre. Aquele juiz é curandeiro. Ele tem um poder, ele fez alguma mandinga lá e curou. Na ciência, não temos explicação. Não dá para entender o que aconteceu. É o mesmo fato. Então as pessoas falam, é cura, é milagre. O que nós falamos na Seitonoé? É lógico. Por quê? Porque o desenvolvimento do raciocínio faz com que você consiga ter uma fé ou você consiga exercer a crença no sagrado de forma racional, ao ponto que em vários casos você vai ter inclusive respaldos científicos. Aí desenvolver uma ciência, eu acho fantástico alguns experimentos. Eu imagino o cara levantando, cara, eu vou tentar comprovar isso. Eles chegaram à conclusão que pessoas felizes adoecem menos.
Não é óbvio? Pelo menos assim, para mim, isso é tão óbvio, talvez pelo meu pensamento filosófico, é tão óbvio. Por quê? Eu trabalho no Poder Judiciário. O que eu tenho mais no Poder Judiciário? Pessoas bravas, magoadas, ressentidas. O que eu mais tenho lá? Doença. Doença. Assim, é raro você encontrar uma pessoa doente dentro de um resort. Sabe? A pessoa, eu não vou entrar na piscina porque está tudo doendo, como eu sofro. Eu não vejo. Normalmente ninguém tem problemas de estômago ou problemas circulatórios. Todo mundo entornando tudo, bebendo tudo, bebe até água de piscina. Todo mundo lá sorrindo. Aí você falou que engraçado. O ambiente, ele move também as pessoas. Claro, existem pessoas doentes que viajam, não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo trazer é o seguinte, ambientes leves possibilitam pessoas muito mais leves. Pessoas leves tendem a ser mais saudáveis. E pessoas que guardam ressentimento tendem a adoecer. É esse ponto que a gente começa a observar. Então, quando a gente entende isso, a gente fala, caramba, então qual é um modo de viver que eu posso fazer com que a minha vida seja mais leve, mais feliz? É exatamente o modo quando você tem uma gratidão constante. Uma gratidão constante. Aí vem a pergunta daquele pensamento cético. Como é que eu vou agradecer se não tem motivos para agradecer? E aí que vem o ponto, que a Seitonei mostra que é fantástico. Todo mundo tem problema, correto? Vocês estão bem, hein, gente? Só eu que tenho problema? Todo mundo tem problema, não tem? Todo mundo também tem bênção? Esse é o ponto. As pessoas não enxergam as bênçãos. As pessoas não enxergam as bênçãos. Elas são habituadas a focar somente no que falta. Somente no que falta. Como foca somente no que falta, ela tem a impressão que tudo ao redor é ruim. Por isso que você vê pessoas que estão extremamente rodeadas de bênçãos, reclamando. E o que é um modo de viver de gratidão constante? É você mudar o foco da sua visão. 10 coisas acontecem no seu dia. 10. 4 dão errada, 6 dão certa. Adivinha no que você vai ficar falando e pensando o resto do dia? Nas 4 que deram errado. Mas era a que eu mais queria. Mas não é, se você ganhar a que você queria e perder a outra, você não, mas eu também queria a outra. Aí você perde, pega, não, mas e a outra? Então, na verdade, você não vai ter aquilo tudo que você quer. Mas se você for capaz de agradecer aquilo que você tem, você estará pronto para receber aquilo que você não tem. E esse é um ponto filosófico, religioso e científico maravilhoso. Pessoas felizes são as pessoas que constroem as melhores sinapses no seu cérebro. Sinapse, gente, é a ligação de um neurônio com o outro. Quando as pessoas constroem sinapses que levam a pensamentos egoísticos, a pensamentos destrutivos, a pensamentos negativos, o cérebro ele se habitua a ser negativo, se torna aquela pessoa reclamona, aquela pessoa pessimista. Por quê? Dentro da cabeça dela, o caminho do negativo já está todo construído. Imagina só, nós temos um grupo de engenheiros que vai construir o nosso cérebro. E eles perguntam, que ponte que você quer? Você precisa de 10 pontes. 5 para coisas positivas, 5 para coisas negativas. Só que a gente só pode construir 5. Quais que você vai querer? E aí você começa no processo de construir a sua personalidade. Aquelas pessoas que têm o hábito de reclamar, o que acontece com o tempo? Ela se torna reclamona. Mas é tão reclamona que ela não percebe. E quando tenta mudar, a dificuldade que é. E a pessoa, quando ela se torna positiva, ela vai construindo isso de tal forma que ela se torna uma pessoa otimista. Aí quando você fala, como é que você é tão otimista? Por quê? Ela já construiu caminhos cerebrais, ela primeiro criou uma mente de hábito, e isso reflete num cérebro que é acostumado a pensar de forma positiva. E hoje em dia se estudam os cérebros das pessoas, gênios, de pessoas positivas, de grandes santos, para tentar entender o que lá dentro faz com que as pessoas consigam ou construam coisas que sejam extremamente úteis. Eu nunca vi pessoas que reclamam conseguirem transformar alguma coisa como as pessoas que são otimistas. O mundo ele é moldado pelo otimismo. São pessoas criativas, pessoas que querem transformar, pessoas que têm boas ideias. As pessoas que reclamam são sempre aquelas que se juntam, fala mal e vai em casa tomar um remédio para tentar lidar com a situação que ela própria carrega. Experimenta passar um dia falando de coisa negativa para você ver como é que você termina o seu dia. Você está mal. Por que você está mal? Porque essa carga mental, ela gera reflexos no seu corpo. Ela gera reflexos no seu corpo. É muito interessante. Entender isso
é fundamental. E olha o que o professor Masaru Taniguchi fala. Dia 13 de abril. Oração de gratidão constante. Somente quem pensa em coisas boas a todo momento está orando pela concretização de coisas boas. Somente quem pensa em coisas boas a todo momento está orando pela concretização de coisas boas. Pensa constantemente em coisas boas aquele que não se queixa da situação atual e agradece considerando que a perfeição da imagem verdadeira já está realizada. Olha o tanto de elementos que nós temos aqui, filosóficos e religiosos. Aquele que agradece constantemente está orando para que se concretizem coisas boas, mas aquele que simplesmente se conforma com a situação atual não está orando pela melhora da situação, por isso não consegue fazer com que as coisas melhorem. Somente aquele que agradece, acreditando que o infinito bem da imagem verdadeira já existe aqui agora, consegue obter ideias para renovar e crescer infinitamente. Então, na Seitonen nós temos excelentes ferramentas para que nos ensinem a termos gratidão constante. Primeira coisa que nós aprendemos quando a gente entra na Seitonen, a falar, muito obrigado. Mas eu vou agradecer o quê? Se você não consegue achar um objeto, procure. Vocês vão deitar hoje à noite, a grande maioria vai deitar, tem uma cama. Existem pessoas que não têm cama. Você olha para sua cama, poxa, eu nunca agradeci. Apesar de às vezes ela parecer um barco, que você vira, você se sente como os marinheiros de outrora, na descoberta do Brasil, ficavam dentro da nau, mas você tem uma cama para se deitar. Eu tenho uma história que ela me marcou muito, que eu e minha esposa estudando dentro da biblioteca, lá da UNB, aqui da Universidade de Brasília, e entrou uma moça, ela chamava a atenção por dois motivos. O primeiro era a beleza dela, linda, mas linda assim, deslumbrante. E o segundo pelo fato dela não ter os dois braços. Então eu fiquei atônito olhando aquela situação dela chegando, e ela com uma capacidade incrível de esticar o pé, e dentro da biblioteca, ela ia na prateleira com o dedão e com o outro dedo. Eu nem sabia que aqueles dedos mexiam, gente. E ela fazia pegava o livro e com o pé ela trazia para uma sacola ao lado dela, botava o livro e ia pegar o livro no empréstimo. E na hora que ela saiu, eu virei para minha esposa e eu comecei a chorar. Chorar, porque eu falava, qual seria a alegria dela de dar um abraço? E depois eu fiquei sabendo que essa moça até casou, gente. Maravilhosa, ela não sabe o bem que essa mulher me fez, o quanto que ela engrandeceu minha alma quando eu a vi, porque eu falei assim, gente, a alegria dessa mulher é dar um abraço, gente, e eu falei, cara, eu tenho os dois braços todos os dias, eu nunca parei para agradecer, e naquele momento eu abracei minha esposa e nós ficamos abraçados por vários e vários minutos, e eu só falava, Deus, obrigado, eu posso abraçar, eu tive colegas de trabalho dentro do Tribunal de Justiça, cegos. E um dia eu sentei ao lado de eu auxiliei a pegar a comida dele dentro de um self-service. Você imagina, gente, coisa mais simples do mundo. E eu auxiliando ele a pegar a comida. E quando a gente sentou, aí ele comendo assim, sabe, ele com uma satisfação. Aí ele vira para mim e fala assim, ai, sabe o que eu mais agradeço? Aí eu, olhando para aquela situação, o quê? Aí ele, quando a comida tem determinado prato, ele gostava de, tipo, eu não me lembro agora, mas vamos supor que tinha salada, ou que tinha estrogonofe, alguma coisa assim. Aí quando tem isso eu fico tão feliz, eu só agradeço. Ele não me viu, mas eu chorei muito. Porque eu falei, é a coisa mais fácil do mundo eu chegar num restaurante e pegar a comida para mim. E eu falei, gente, a dificuldade que é, às vezes, pegar umas coisas, fazer algumas coisas. Uma moça pedindo ônibus, e ela virou para mim e falou assim, menino, me ajuda. Eu falei, o que foi? Ela, lê para mim aonde que vai o ônibus. E eu li o ônibus, ela é o meu. Ela, muito obrigada, eu sou analfabeta. E eu falei, caraca, eu tenho a chance de ler, e às vezes ainda perco tempo lendo besteira e lendo coisa que é inútil na minha existência. E ela daria tudo para poder estar lendo. Tem dificuldade, inclusive, de pegar o ônibus. E quando a gente vai vendo, a gente começa a observar, caramba, eu tenho um sapato, eu tenho um tênis, a gente que é de uma época um pouquinho mais antiga, que tinha quichute, que a gente ia jogar com quichute, a gente amarrava cadastro, e o nosso tênis ele ficava até ele se desintegrar, enquanto ele não voltasse à origem atômica dele, a gente não parava de usar o tênis, chinelo que a sola acabava e a gente escorregava, porque o atrito se tornava zero, bermudas que eram tão costuradas que virava até moda.
Então, a gente olha e hoje em dia a gente tem inúmeros benefícios e a gente não consegue sequer parar para agradecer. E essa falta de agradecimento vai nos levando para um mundo recheado de ideologias de ódio, ideologias de separação, ideologias que sempre colocam alguém ou alguma coisa como vítima de alguém que é agressor e mal e esquecem de que todos nós estamos no mesmo barco, aprendendo, crescendo, amadurecendo, mas perdendo a grande oportunidade de agradecer aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos. Filhos que não agradecem aos pais, independentemente das situações que vivem, porque olha que coisa engraçada, se você estivesse afogando e um bombeiro pular e te salvar, você vai virar para ele e falar assim, obrigado, você salvou a minha vida, mas não consegue sentir um pingo de gratidão àqueles que lhe deram a vida. Pessoas que são incapazes ao fato de ter alguém ao lado, amigos, colegas, aqueles que não agradecem o fato de ter a oportunidade de crescer, de orar, de melhorar, de fazer o bem, e a gente vai perdendo as bênçãos e a vida acaba se tornando uma vida fechada, uma vida enclausurada, porque ela esquece de ter uma gratidão constante por meio da percepção daquilo que você tem. E quando a gente começa a orar constantemente com um sentimento de gratidão, filosoficamente, a gente constrói um destino, religiosamente, a gente faz a vontade de Deus, cientificamente, nós construímos um cérebro saudável, por isso que a pessoa fica feliz. Por isso que a pessoa fica feliz. Uma vez, uma colega de trabalho minha, ela sempre me observava quando eu chegava, e um dia ela veio para um evento da Saint-Noé, e eu fui dar recado, quando ela me viu, ela começou a fazer assim, ó, é você, e eu reconheci ela, ficamos super felizes. Quando ela me encontrou, eu falei, que bom que você veio. Ela, eu sabia que você tinha alguma coisa diferente, porque só uma pessoa com algo diferente chega na segunda-feira de bom humor. Porque é só você que chega no trabalho sorrindo, tá todo mundo bravo porque é segunda-feira, e você chega lá, bom dia! E eu falava, que ódio! O que tem de bom? E eu respondi para ela, mas você sabe por que eu agradeço o bom dia na segunda-feira? Ela, por quê? Porque eu tenho um trabalho. Eu podia não ter. Aí ela começou a chorar. Era o que eu estava precisando ouvir. Porque eu nunca parei para agradecer que eu tenho um trabalho, porque eu só reclamo. Gente, não existe trabalho perfeito, gente. Não existe. Não existe. Não existe. Tem pessoas que acham que, por exemplo, vai ter um trabalho que eu só vou fazer o que eu gosto. Não existe, porque se fosse só o que você gosta, não se chamaria trabalho, gente. Era outra coisa. Era outra coisa. Então, todo o trabalho tem as suas dificuldades. O trabalho ele é feito para te desenvolver. É dentro do desenvolvimento que nasce o sentimento de gratidão. E não de você fazer o que você quer, porque se você fizer só o que você quer, você se torna um mimado. Você faz o que é necessário. O que é necessário te constrói como ser humano. E se esse necessário produz a felicidade, motivo de gratidão. Olha como é que a gente muda a maneira como a gente enxerga. Aí quando a gente tem a oportunidade de fazer oração aos nossos antepassados, filosoficamente, você reconhece a validade da tua vida, porque você é fruto daqueles que vieram antes. Religiosamente, você honra teu pai e a tua mãe, porque o teu avô é o pai do teu pai. O teu bisavô é o pai do teu pai do teu pai. Então você honra teu pai e tua mãe. Cientificamente, você constrói muito mais sentimentos positivos que possibilitam ao que o seu organismo libere hormônios que te trazem prazer, paz e elevação. Você trabalha muito mais a parte cerebral dos sentimentos superiores. E olha que interessante, só abrindo um parêntese, eu estava lendo uma pesquisa feita na Inglaterra, muito legal, mostrando como é que o consumo de bebida alcoólica antes dos 25 anos pode ser prejudicial. Por quê? Interfere na construção dos caminhos cerebrais dos sentimentos elevados. Eu achei isso o máximo. Mandei para todos meus amigos cachaceiros. Falei, vai estudar para você aprender. Ele não fala que a bebida é ruim. O que ele fala? A bebida consumida em excesso em idade tenra detona o teu cérebro. E o que a gente aprende na religiosidade? Você não precisa ser feliz com bebida. Tem algum problema beber? Nenhum. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. O que a gente está falando? É que você pode tirar a alegria de outras fontes que não só a necessidade de você estar bebendo o tempo inteiro. Então, olha só como é que você começa a construir novos padrões, novas maneiras de enxergar o mundo, novas maneiras de viver. E na meditação Shinsokan, que nós vamos fazer daqui a pouquinho, o que nós mais temos na meditação Shinsokan? O sentimento de gratidão, porque a gente visualiza, a gente mentaliza e a gente sente que a vida de Deus está dentro de nós. Cara, se a vida de Deus está dentro de mim, muito obrigado, porque a vida de Deus é o potencial infinito que eu tenho para manifestar o tempo todo
a hora toda, no momento que eu mais precisava. Então, o modo de viver positivo não é um modo de viver irracional, é um modo lógico, filosófico, religioso, científico de eu levar uma vida muito mais feliz. Porque nas dificuldades e nos problemas que todos temos, eu tenho condição de retirar aquilo que é o melhor. Aquilo que vai me crescer, aquilo que vai me engrandecer, aquilo que vai me transformar um ser humano melhor. Ok, gente? Ok? Muito obrigado. Que é exatamente nesse exercício, nesse sentimento que nós vamos crescer. Vamos então praticar a nossa meditação Shinsokan para que a gente possa entender ainda mais como a gratidão constante ela é fundamental na construção do nosso destino e da nossa vida. Vamos lá? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Queiram sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também queira sentar e assumir a posição de oração. Lembrando que a meditação Shinsokan é o próprio reconhecimento do sentimento de gratidão pelo fato da vida de Deus estar no nosso interior. Então vamos agradecer que nós somos vivificados pela vida de Deus. Se não fosse a vida de Deus, nós não estaríamos aqui podendo, no dia de hoje, nesse momento, no agora, manifestar a nossa existência. Então, muito obrigado, vamos reconhecer. Qualquer dúvidas, tanto sobre a posição física, né, quanto a nossa postura mental, você consegue tirar no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, que tem explicações fáceis e diretas da importância e da grandiosidade da meditação Shinsokan. Vamos lá então, juntando as mãos em frente ao rosto, semblante sereno, feliz, respiração profunda e vagarosa, vamos visualizar o mundo da imagem verdadeira, o mundo de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinita vida 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 de Deus, é o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus, é o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive,
É a vida de Deus que aqui está e vive, já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive, já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive, já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive, já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos todos os atributos divinos, sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia fluindo para o nosso interior. Sintamos profunda gratidão. É a vida de Deus que está dentro de nós. É a vida de Deus que está dentro de nós. Somos filhos de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Por alguns instantes, meditemos.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Obrigado, 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 obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todos os povos do mundo, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram se levantar, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. O dever de casa são práticas simples que nós passamos a fim de que você possa, durante a semana, praticar, treinar aquilo que foi ensinado. E hoje nós ensinamos gratidão. O que nós vamos praticar nessa semana? Gratidão. Primeiro, o que nós vamos fazer todos os dias? Nossa meditação, Shinsokan, para que possamos sentir ainda mais a vida de Deus e tenhamos sempre a convicção de que nós somos amados, abençoados. E número 2, nós vamos agradecer. Como é que nós vamos agradecer? Um exercício muito bom é repetir as palavras muito obrigado, inúmeras vezes. Você pode repetir simplesmente pelo fato de você sentir o sentimento de gratidão, ou você pode usar expedientes nesse início para te ajudar. Então você pode agradecer aquilo que você enxerga, aquilo que você está comendo, aquilo que você está bebendo. Agradece o fato de você ter água, o fato de você estar respirando. Agradece o fato de você poder tomar banho. Agradece o fato de você estar trabalhando. Agradece o fato de você estar estudando. Agradece o fato de você estar vivo. Tantas coisas, gente. Só se você for parar no seu órgão. Olha só que interessante. A pessoa doente, ela só observa aquilo que falha. Ela esquece de observar aquilo que está funcionando. Se a gente for parar para agradecer tudo que está funcionando no nosso corpo, já dá para agradecer e muito. Então, se você repetir 300 vezes por dia, muito obrigado, é pouco, viu? Dá tranquilamente para você fazer 1000 vezes. Mas é brincando, 1000 vezes você agradece. Se alguém pegar um engarrafamento, por exemplo, se alguém pegar aqui em Brasília a IPTG na hora do rush, você já faz 1000 muito obrigados, sem o menor problema. Se for pegar, então, a 0,40, a 0,20, 0,40 ou 0,60, meu amigo, você faz 10.000 muito obrigado. Então, tudo é motivo para que nós possamos ter o exercício da gratidão. Então, vamos repetir. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vocês vão ver como é que a semana de vocês vai ser abençoada. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Não esqueça de curtir, compartilhar para que mais e mais pessoas aprendam sobre a força do sentimento de gratidão. Uma semana abençoada para todos nós e muito obrigado.